Gente, um pouco. Que haja luz. Deus é bom? Amém? Quantos creem que Deus é bom? Aleluia! Quantos creem que Deus é fiel? Glória! Metade, né? Som, glória, som. Obrigado, Saninha. As orações, o chão vai tremendo e vai ficando fora do lugar. Vai rachando, mas Deus vai colocando sangue, né? Vai aplanando tudo. Amém? Deus é bom? Deus é fiel? Quem quer receber a palavra de Deus? Quantos querem ouvir, receber, tomar posse, serem edificados? Queria, antes de tudo, honrar a vida das pessoas que vieram ontem. Rosângela, Letícia, Carolzinha, Carol Teixeira, Carol Soares, Jéssica, João Paulo, Arthur. Quem mais? Cauã, Letícia. Ontem nós tivemos um treinamento aqui para o Ministério Infantil e foi maravilhoso. Amém? Foram mais de 50 pessoas de outras igrejas. Cicinha também estava. Cicinha, Arthur. Mais de 50 pessoas de outras igrejas, de outras denominações, que pensam diferente, creem diferente. Pessoas de outras cidades que vieram não por causa de um cantor famoso, ou por causa de uma banda, ou por causa de outros estados, não por causa de um mover sobrenatural. Vieram porque queriam aprender como evangelizar crianças, como trazer novas técnicas, novas ferramentas para evangelizar, para cuidar do coração de crianças. E ali nós nos reunimos ontem, traçamos metas, Deus ministrou aos nossos corações. A gente pensa que é só reunir algumas pessoas para passar um treinamento, mas Deus começa a trazer metas, começa a trazer propósitos, e ali um exército é levantado. E das mais de 50 pessoas que vieram, a gente podia ver que eram pessoas que estavam vibrando por aquilo. Não eram pessoas que vieram empurradas ou porque receberam um convite, não. Eram pessoas que têm um chamado, tinha pastoras, missionários, tinha líderes de Ministério Infantil, pessoas com o coração aberto para querer ganhar as crianças. Era para terminar 9, 10 horas. A gente estava aqui na unção. Amém? Eu queria honrar a vida daqueles que vieram, aqueles que ministraram, que Deus possa abençoar cada vez mais sua vida, por você estar servindo. Aqui tem que ser 100%, né? Tem lugar que você vai, aí tem a equipe da limpeza, tem a equipe dos ministros, que é aqueles que impõem as mãos, tem a equipe daqueles que organizam as coisas. Aqui não, aquele que limpa, põe a mão, derruba, cura, liberta, aí depois vão organizar, que é tudo a mesma coisa. Diga amém. Amém. Glória a Deus. É sinal que todo mundo está cheio. Amém? Queria honrar também a vida do ministro do louvor João Paulo. Cadê João Paulo? Fica de pé, João Paulo. Todo mundo olha ali para trás, ó. Todo mundo conhece João Paulo? Vulgo Paulão, homem de Deus. Todo louvor, né? Eu tenho orgulho desse louvor, tenho orgulho dos ministros. Mas João Paulo aí no mês de janeiro, mês de dezembro, né? Ele segurou o louvor todinho, sozinho no mês de dezembro. Teve a virada de ano. Janeiro, antes da escala, ele continuou. E nenhuma das vezes eu vi João Paulo ou reclamando ou mostrando que está cansado. Pelo contrário, parece que quanto mais ele louvava, mais ele tinha energia. Que Deus abençoe sua vida, João Paulo, poderosamente. Em nome de Jesus. Amém? Deus é bom? Quantos querem ir para a palavra? Papai quer, então eu vou pregar olhando para a papai aqui. Ó. Esses dias, estava conversando com o evangelista Cadu. E eu fiz uma pergunta que eu acho que eu já fiz para a maioria. Eu disse, Cadu, qual foi o ápice espiritual da tua vida? Quando foi que ele começou a falar de uma casa de oração que ele participava, e lá ele fluía, e lá ele fazia isso, fazia aquilo. E no meu coração eu dizia assim, pois é esse evangelista Cadu que eu quero conhecer. Esse cara que flui, esse cara que faz isso. Na hora o Espírito Santo falou comigo, disse, não, você não queira conhecer
aquele que passou. Você quer conhecer aquele que eu vou transformar. Porque o que Deus fez através da vida de Cadu até hoje ainda é pouco em relação àquilo que Deus vai fazer. Aquilo que Deus fez na sua vida até hoje é pouco em relação ao que Deus vai fazer. Se eu perguntar mais uma vez assim, e aí, Kaique, qual foi o teu ápice espiritual? Aí você vai dizer, foi tal dia, eu senti a presença, eu senti a unção, mas aí Deus diz assim, olha, existe uma nova versão de Kaique que nem ele mesmo conhece. Quando foi a última vez que você chorou lendo a palavra? Quando foi a última vez que você chorou porque você sentiu algo de Deus? E não foi um choro por causa de uma necessidade que você está passando ou por causa de uma circunstância que aconteceu. Ah, você descobriu que alguém está falando mal de você e você ficou triste por causa disso. Não. Quando foi a última vez que você chorou na presença de Jesus? Eu vou fazer essa pergunta para você. Qual foi o ápice espiritual da sua vida? Qual foi o ápice assim da presença de Deus em você? Talvez foi um culto que você foi, você sentiu a presença de Deus. Talvez foi você em casa sozinho, botou um louvor, não sei, você sentiu a presença de Deus, mas qual foi o ápice espiritual? Eu acho que a primeira vez que eu senti algo diferente assim em um lugar, é porque depois você sente várias vezes, né? Você não tem mais como medir, né? Mas qual foi a última vez que você sentiu algo de Deus, assim, esse ápice espiritual? Qual foi? Deus tem uma nova versão de você. O Espírito Santo, ele tem algo para fazer que é maior do que tudo que você já viveu. Deus tem algo maior na sua vida. Diga amém. Amém. Diga eu creio. Eu estava lembrando que ano passado, na casada, eu estava andando com alguns homens de Deus. Nós estávamos indo fazer alguma coisa. E dentro desse carro tinha 5 homens de Deus. Um carro pequeno, apertado. E nós começamos a conversar sobre experiências de Deus. E eles falaram que quando eles eram jovens, lá em 2014, eles estavam em uma igreja que teve um treinamento de evangelismo. E nesse treinamento, quando terminou o treinamento, foi quarta, quinta e sexta, se eu não me engano. No sábado, teve treinamento à tarde, à noite teve um encontro de jovens. Um encontro normal de jovens. Quando terminou o encontro de jovens, eles estavam tão afogueados do treinamento, de tudo, que eles resolveram subir um monte. E a pessoa que estava me falando, um deles era o pastor João Paulo, e ele falava chorando. E ele se arrepiava e falava, disse que eles subiram um monte, e para orar, quem já subiu um monte aqui para orar? Só o crente doido. E quando eles subiram naquele lugar para orar, teve um determinado momento em que um pastor começou a cantar uma música. Aquela música, né? Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar. Diz que desceu uma nuvem. Não sei se Sarinha estava nesse dia. Desceu uma nuvem naquele lugar de glória. E eles ficaram impactados. E as pessoas que me falavam esse testemunho, elas choravam. Elas diziam, eu queria viver aquilo mais uma vez. Eu não sei você, mas eu tenho expectativas de viver algo que eu nunca vivi. E quando eu vejo alguém contando um testemunho, você tem duas opções. Quando você escuta alguém falar uma experiência que teve com Deus. A primeira é duvidar. E dizer, isso não existe não. A segunda é você dizer, se Deus fez com ele, eu quero que faça comigo também. E toda vez que eu escuto essa música, toda vez que eu canto essa música, eu digo, Senhor, vem com aquela nuvem, ó Pai, que tu foi naquele momento, naquele dia, vem sobre esse lugar. Toca a pessoa que está do seu lado, sei, nós precisamos de novas experiências com Deus. O mesmo Deus que visitou eles naquele lugar, naquele monte, é o mesmo Deus que está nesse lugar. O mesmo Espírito Santo que encheu aquele lugar com aquela nuvem, é o mesmo Espírito Santo que quer encher a tua vida hoje, que quer encher esse ambiente hoje. Nós precisamos ser tocados por Deus.
Existem relatos de uma mulher que era pregadora nos Estados Unidos. E uma vez ela foi pregar em um hotel e separaram aquele hotel para pregar. Ela não tinha formosura, ela não tinha beleza, ela não sabia cantar, ela não tinha oratória, ela não se vestia bem. Mas aonde ela chegava, milhares de pessoas paravam para ouvir o que aquela mulher tinha, porque ela era tão cheia do Espírito Santo. Eu já contei o testemunho aqui que quando dava 5 horas da manhã, as pessoas estavam na fila, no frio, e começavam a chorar, sentindo a presença de Deus. O culto começava às 9. E conta a história que um dia separaram um hotel para lhe pregar. E quando o carro chegou em frente ao hotel, não tinha mais como ela entrar, porque estava lotado. Eles arrodearam e foram entrar pela parte de serviço. E entrou por trás. Na hora que ela entrou pela cozinha. E as pessoas levando ela pela cozinha. Quando chegou na cozinha, os cozinheiros e as faxineiras começaram a chorar, sentindo a presença de Deus que aquela mulher carregava. Eles não sabiam quem era aquela mulher, eles não sabiam o que aquela mulher fazia, mas o Espírito de Deus, que aquela mulher tinha comunhão, tocava a vida das pessoas. Você pode crer, você pode não crer, mas eu quero que aconteça comigo o que aconteceu com aquela mulher. A história conta que essa mulher, Kathryn Kuhlman, quando ela ia pregar, alguns homens jornalistas dos maiores jornais, eles foram porque eles queriam criticar o que estava acontecendo. Eles queriam ver o que era aquele evento, o que era aquele movimento que estava acontecendo. E eles foram para fotografar e para criticar e fazer uma coluna no jornal, desmascarando aquela mulher. Mas minutos depois, aqueles homens estavam chorando, porque a presença de Deus invadia aquele lugar. Existe a presença de Deus que não é apenas para nos comover, não é chorar por causa de uma doença, não é chorar por causa de um problema, é chorar porque você sentiu a presença de Deus. Aleluia! Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 12, verso 11. Essa semana eu estava orando e eu senti o Senhor me direcionando para falar sobre o Espírito Santo. E eu relutei com o Senhor esses dias. Eu disse: Senhor, eu não quero falar do Espírito Santo, eu não quero falar sobre o Espírito Santo, eu quero demonstrar, Senhor Deus, quem é o Espírito Santo. Não é falar sobre alguém que está longe, mas é falar de alguém que está conosco. O Espírito Santo é o próprio Jesus, e Ele está em mim e você. Jesus, como homem, mesmo sendo Deus, mas como homem, Ele era incompleto. Diga assim: por quê? Por quê? Porque Ele era onipotente, Ele tinha todo o poder. Ele era onisciente, Ele sabia todas as coisas. Mas Ele não era onipresente, Ele não estava em todo lugar. Mas aí quando Ele sobe aos céus, que Ele libera o Espírito Santo, Ele diz: olha, vai vir um que é da mesma espécie que eu. Vai vir um que é o mesmo, é o Paracleto, é o Consolador. Ele é igual a mim, é o meu Espírito. E eu entrego a vocês o meu Espírito. E esse Espírito é completo. É o Espírito de Jesus, é o próprio Jesus em nós. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele está aqui comigo hoje. Ele está aí com você. Mas lá do outro lado do mundo, onde tiver alguém crendo em Jesus, onde tiver alguém querendo Deus, o Espírito Santo está lá também. Diga assim: Jesus está na terra. Lucas capítulo 12, verso 11, diz assim: quando levarem vocês às sinagogas, ou à presença dos governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira que irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem fazer. Jesus, ele passa mais de 3 anos ensinando aos discípulos. E ele fica ensinando aos discípulos, dizendo assim: olha, eu estou ensinando vocês, mas vocês vão ensinar outros. Eu estou levantando vocês, mas vocês vão levantar outros. Vocês vão fazer outros discípulos. Vocês vão levantar outras pessoas. Vocês vão curar outras pessoas, vão libertar outras pessoas. Vocês vão falar do reino de Deus.
Aí esses discípulos começam a se questionar: Jesus, mas o Senhor está dizendo que o Senhor vai embora. E quando começa essa perseguição, quando começa isso ou aquilo, o que nós vamos fazer? Os discípulos estavam dizendo assim: Jesus, uma coisa é curar estando com o Senhor. Uma coisa é libertar, é dizer demônio sai, o demônio sair estando com você. Tem uma passagem que Jesus ele diz aos discípulos: vão e curam os enfermos, libertam os oprimidos. Eles vão. E eles saem nas ruas, e onde tem alguém possesso, eles impõem as mãos, eles são libertos. E onde tem alguém enfermo, eles impõem as mãos, eles são curados. E eles começam a falar do reino de Deus, e as pessoas começam a acreditar neles. Só que Jesus estava na terra, e eles voltavam para Jesus e começavam a contar os relatos. Olha, Jesus, a gente chegou em tal canto e tinha um homem que era cego, e nós impomos as mãos sobre eles, assim como a gente viu o Senhor fazendo, e ele foi curado. E eles começaram a imitar Jesus. Só que eles estavam preocupados porque Jesus não ia estar ali, mas para todos sempre. Eles disseram: e agora, como é que a gente vai fazer? Aí Jesus disse: não se preocupem, porque naquele dia o meu Espírito vai estar com vocês. Aleluia. Sabe o que Jesus estava dizendo? É uma parte de mim, é um pedaço de mim que eu vou deixar com você. Daqui a pouco nós vamos ceiar, nós vamos ter comunhão com Cristo, mas essa comunhão vem por meio do Espírito Santo. Nós vamos ceiar com Cristo, mas quem nos faz essa comunhão é o Espírito de Deus. E Jesus disse: olha, quando vocês chegarem nas sinagogas e vocês não souberem o que fazer, não se preocupem, o Espírito Santo vai guiar vocês. Quando vocês chegarem de frente aos reis, os governantes, não se preocupem, porque o meu Espírito vai guiar vocês. Ei, o Espírito Santo quer te guiar em todas as circunstâncias. Em toda decisão que você for tomar, em tudo que você for fazer, o Espírito Santo ele quer te direcionar. Cabe a nós perguntar: Senhor, posso fazer isso? Eu não posso. Eu estou há 8 dias para tomar uma decisão. E todo dia eu digo: Senhor, amanhã, Senhor, eu vou fazer assim, olha, eu vou pegar isso, vou reverter nisso, eu vou fazer isso, vou fazer isso. Mas o Senhor, o que o Senhor diz? Tiago diz na sua carta assim: antes de você disser, eu vou para tal canto, ali vou negociar, ali vou fazer isso, diga assim: se o Senhor quiser, não só farei isso, como também isso aqui. Coloca os teus planos na mão de Deus, Ele vai te direcionar. Deus quer dar direção nos mínimos detalhes, nas coisas grandes, nas coisas pequenas. O Espírito Santo ele quer participar das tuas decisões. Até sobre a roupa que você vai vestir, até sobre o estilo de cabelo, até onde você vai, até onde você vai trabalhar. O Espírito Santo ele quer participar da sua vida. Ele é Jesus em você. Só que nós queremos Jesus assim, na hora da aflição, na hora da angústia. Mas Jesus ele quer você em todo tempo, a todo momento. Eu já contei esse testemunho aqui, que um dia nós estávamos aqui, recebemos um homem de Deus. E estávamos assentados na mesa. Naquele momento, eu conversando com ele e eu entrei. Eu acho que eu fui pegar os pratos para a gente almoçar. Quando eu entrei, o Espírito Santo disse assim: ele vai te fazer uma proposta. E eu não estou nesse negócio. Eu peguei os pratos e eu vim. Quando eu sentei na mesa, ele começou a chorar e disse: olha, Deus falou comigo. Eu disse: comigo também. E ele disse: olha, Deus está mandando eu vir congregar com vocês, vim morar aqui, e nós vamos alavancar esse lugar. Eu olhei para ele e disse assim: Deus falou comigo que você ia fazer uma proposta que eu não deveria aceitar, porque ele não está nesse negócio. Até entre parafusos, ele era homem de Deus. Só que quando você é homem de Deus, mulher de Deus, acontece algo. Tem pessoas que são usadas por Deus, e tem pessoas que usam a Deus. À medida que você recebe um dom, que você recebe um chamado, você vai ser usado por Deus, mas também corre o perigo de você querer usar a Deus. Quando você deixa os seus sentimentos falar mais alto, você começa a usar a Deus.
Mas você foi chamado para ser usado por Deus e não a usar Deus. Aquele homem foi para outra igreja, acolher ele nessa igreja. Meses depois ele teve que ir embora. Não vou contar porquê, não sei porquê, mas algo deu errado. Se eu não escuto ao Senhor, eu ia ter mais um problema. E quem sabe os problemas que eu tenho hoje foi porque eu escutei ao Senhor e não dei ouvidos, ou então não escutei ao Senhor. E quem sabe você passou por aflições ou por problemas porque você não deu ouvido ao Senhor. Ou quem sabe você até ouviu, mas você quis fazer da sua forma. Mas deixa eu te dizer, procure ouvir e obedecer as instruções que Deus está te entregando. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus. Senhor, que toda mente seja cativa ao senhorio, ó Pai, da Tua palavra. Pai, nos quebranta a tal forma, ó Pai, que essa palavra vá na divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas. Que seja mais cortante, ó Pai, que é uma espada de dois lados, Senhor. Senhor, que o Teu Santo Espírito venha e comece a comover-nos. Comece a tocar, Senhor Deus, as nossas vidas. Senhor, que no nome de Jesus, a nossa vida nunca mais seja a mesma depois de hoje. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos de número 51. Diga assim: eu preciso do Espírito de Deus. Salmo 51, eu vou ler a partir do 1, que diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. O rei Davi, um homem cheio de Deus. Você lembra da história em que o profeta foi lá e ungiu Davi como rei? Mas aquela unção que veio sobre Davi não era apenas para ele reinar na terra, mas era Deus certificando que Deus tinha achado graça nele e estava escolhendo Davi porque ele era segundo o coração de Deus. Então Davi era um homem cheio de Deus. Quando o rei se endemoniava, chamavam Davi para ele tocar harpa. E o Espírito Santo que havia em Davi confrontava o Espírito das Trevas. O Espírito das Trevas ia embora e confortava o coração do rei Saul. Você conhece a história? Davi depois derrubou o gigante, casou com a filha do rei. Davi virou um guerreiro. Davi depois se tornou rei. E Davi era conhecido como alguém que, além de ser valente, além de ser forte, ele era cheio de Deus. Você precisa ser reconhecido por alguém que carrega o Espírito Santo.
Naquele momento, Davi ele estava passando por um auge na sua vida. Mas foi pregado uns dias atrás que Davi ele tem um descuido. Davi ele se apaixona por uma mulher casada. Ele vê aquela mulher, ele tem aquela mulher para si. Ele se deita com a sua mulher. Então ele peca. Diga assim, um pecado leva outro pecado. E ali ele pecou e mesmo ele pecando, a Bíblia não diz se Davi se arrependeu. A mulher engravida. Quando a mulher engravida, Davi diz assim, eita, agora eu vou chamar o marido dela, vou trazer ele para casa, porque aí ele está com saudade dela, muito tempo sem ver ela, então eles vão chegar em casa, vai acontecer alguma coisa e ele vai pensar que o filho é dele. Então Davi faz isso. Eu já passei um mês em missão fora, e eu sei o que é saudade. Então Davi ele tinha certeza que aquele homem ia querer matar a saudade de sua mulher. Mas aí quando aquele homem vem, que Davi diz, olha, vai para casa, ele disse, não, de forma nenhuma. Como é que os meus irmãos, meus amigos estão na guerra e eu vou para casa descansar? Não, eu vou ficar aqui. Aí Davi, ele se vê em um momento em que ele tem que fazer outro pecado para poder não reconhecer que ele já pecou. E eu não sei você, mas tem vezes na minha vida em que a gente erra e a gente, para não reconhecer que errou, a gente comete outro erro. Você já passou por isso? Mas uma hora você vai ter que reconhecer que errou, senão um erro vai levar a outro erro. Aí Davi pega e manda ele para a guerra para ele morrer. E coloca ele em um lugar onde ele ia ser o primeiro a morrer. E assim ele morreu. Então quando ele morreu, Davi toma a sua mulher para si. Aí vem um profeta, exorta Davi e diz a Davi, olha, você pecou. Aí naquele momento, Davi ele se arrepende. Esse Davi que se arrepende, ele escreve esse salmo, dizendo, Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, não lembre das minhas iniquidades. Não lembre dos meus erros. Não lembre dos meus pecados. Davi faz uma oração de arrependimento, aquele salmo que parece uma poesia, é Davi abrindo seu coração para Deus. Aí ele começa dizendo, Senhor, me dá um coração puro. Senhor, me dá um espírito inabalável. E no verso, eu acho que é o 10, Davi mostra um medo que ele carregava. Davi, ele era um homem corajoso que não teve medo de matar um leão, não teve medo de matar um urso, não teve medo de matar um gigante, ele não teve medo de matar mais 5 gigantes que ele matou depois, ele não tinha medo de ir para a guerra. Existia uma música que dizia assim, olha, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Davi não tinha medo de nada, a não ser de uma coisa, de perder a presença de Deus. Hoje parece que é o contrário, né? Nós temos medo de perder carro, perder casa, perder amizade, mas não temos medo de perder o Espírito Santo de Deus. Nós não temos medo de perder a presença de Deus. Ao ponto, se eu sei que algo vai desagradar a Deus, mesmo assim eu faço, se for para agradar o meu irmão. Se eu estiver andando com o Tiago, e eu estiver em um lugar e o Tiago dizer assim, olha, eu vou aqui fazer isso, eu sei que isso não agrada a Deus. Ah, mas não é errado, mas não agrada a Deus. Aí para não desagradar Tiago, eu faço o que Tiago vai fazer também. Porque é melhor agradar Tiago do que agradar a Deus. Deixa eu dizer, eu não me incomodo em levar nome de religioso. É melhor ser religioso e agradar a Deus do que ser normal e desagradar a Deus. O medo que Davi tinha era esse, Senhor, não me tires da tua presença e não tira de mim o teu Espírito. Davi sabia o que era o teu Espírito Santo. Davi sabia como era a sua vida antes de ser ungido por Deus. Aí Davi disse, eu não vou suportar no teu Espírito Santo. Sabe por que Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha medo de perder o Espírito Santo. Não é os teus erros, não são os teus acertos, mas é o temor que nós temos que ter em teu Espírito Santo.
Diga assim: eu preciso ter temor com o Espírito Santo. No verso 10 diz assim: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença. Tudo que for nos tirar da presença de Deus, nós precisamos correr. José está no palácio. A mulher vai querer ter relação com José. Aí o que é que ele faz? Ele corre. Porque é melhor correr de uma mulher, mas estar com Deus, do que se abraçar com a mulher e não estar com Deus. Davi, ele peca, mas ele reconhece e ele se arrepende. Aí eu te pergunto: é preciso o profeta vir colocar o dedo na tua cara, ou é melhor se arrepender e continuar tendo o Espírito Santo? Diga: eu quero e eu amo o Espírito Santo. Talvez domingo vai ter quase ninguém aqui, né? Uma vez um pastor me disse assim: pregue que Deus está dando dinheiro e a igreja vai lotar. Mas pregue que Deus está pedindo dinheiro e a igreja vai secar. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Nós precisamos ter a clareza de que nós precisamos manter comunhão com o Espírito Santo, manter comunhão com Jesus. Nós vamos ceiar essa noite, nós vamos ter aliança com Jesus essa noite, mas nós temos a certeza de que todo mês, todo dia, a todo momento nós temos o Espírito Santo ao nosso lado. E aquilo que nós fazemos vai agradar ou desagradar o Espírito Santo. E se isso não te comove, infelizmente, é porque talvez você nem tenha ainda o Espírito Santo. Ou quem sabe ele já se retirou de você. Quem aqui está com mais de 6 meses que é crente? Crente. Mais de 6 meses. Até os 6 meses a gente não pode cobrar algo, uma experiência de intimidade com Deus a esse ponto. Mas se você é uma pessoa que já tem mais de 6 meses que está ouvindo a palavra, que decidiu andar com Deus, é impossível você não ter experiências com Deus. É impossível você dizer que nunca ouviu a voz de Deus. E se você nunca ouviu a voz de Deus, eu te dou um conselho: fecha a porta do teu quarto, se ajoelha no pé da cama e diz assim: Senhor, se o Senhor fala com aquele pastor, você vai ter que falar comigo. E Deus fala, e Deus responde, e Deus quer responder todas as tuas perguntas. Abra comigo no livro de Gálatas, capítulo 5. Diga assim: eu estou entendendo e eu recebo essa palavra. Gálatas capítulo 5, verso 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Tudo que está escrito aí é o resultado de você andar com Deus. O amor é um fruto do Espírito. Então, quando você começa a andar com Deus, quando você começa a ter a intimidade com Deus, Deus vai derramar amor sobre a tua vida. Quem precisa de amor? Quem precisa amar mais, aprender a amar mais? O Senhor vai derramar paz. O Senhor vai derramar benignidade. Você se imagina se você é uma pessoa benigna? Uma pessoa que
não se ofende. Uma pessoa que consegue fazer o bem até para aquele que te fez o mal. Já pensou você ter domínio próprio? Eita! Não é demônio próprio não, viu? É domínio próprio. Porque tem gente que tem demônio próprio, né? Teve uma vez que o irmão entendeu errado, Tiago. Me ligou, pastor, só ouviu o que o irmão fez? Eu disse, irmão, tem que ter domínio próprio. Eu disse, então, não é para dominar o próximo? Isso não é para ter domínio próprio, não é para dominar o próximo, não. É o Espírito Santo que vai transformando isso em nós. Não quer dizer que nós somos completos, eu não sou completo, eu estou em andamento, eu estou em transformação. É o Espírito Santo que está depositando isso em mim. É o Espírito Santo que quer depositar isso em você. O Espírito Santo quer ministrar isso aos nossos corações. Fique de pé. O Espírito Santo que vai derramar amor, o Espírito Santo vai derramar mansidão, é o Espírito Santo que vai derramar bondade em nosso coração. Nós precisamos viver no Espírito. Nós precisamos andar no Espírito. E o salmista nos ensinou que o segredo é ter um coração arrependido. É se arrepender daquilo que temos feito de errado. É se arrepender talvez dos pecados, dos erros, quem sabe das manipulações, assim como Davi manipulou. Nós temos manipulado, se arrepender disso e dizer, Senhor, não tira de mim a tua presença, não me deixe ficar fora da tua face. Senhor, não retira de mim o teu Espírito, Senhor. Alguns estudiosos vão dizer que quando Jesus está lá na cruz, Ele recebe o peso dos nossos pecados. Ele recebe o peso das nossas enfermidades, das nossas dores. Mas o que entristeceu o coração de Jesus foi a separação entre Ele e Deus. Porque Deus, Ele não compactua com o pecado. E o teu pecado e o meu pecado estava sobre Jesus naquela cruz. Aí Ele disse, Senhor, por que me abandonastes? Quando Jesus está ali no jardim de Getsemane, que Ele sua sangue, Ele começa a se apavorar, sua alma se angustia, não por causa das chicotadas, não por causa que Ele ia apanhar, não por causa da morte, mas porque Ele ia se separar de Deus. Por um momento na vida, ali Ele ia ficar sem o Senhor, sem o Espírito. Mas depois de 3 dias o Espírito volta e ressuscita Jesus dos mortos. Nós precisamos ter o temor de perder o Espírito Santo. Feche seus olhos. Eu queria tirar antes da ceia alguns minutos para orar. Não é um ensinamento sobre o Espírito Santo. É um alerta que nós precisamos buscar o Espírito Santo. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Eu não sei se você já sentiu a presença dele, ou se você alguma vez já ouviu a voz dele. O Espírito Santo é o próprio Deus em mim e em você. Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor, foi sobre o teu Espírito, ó Pai, que eu preguei nessa noite. Confirma a tua palavra, ó Pai, com os teus sinais. Senhor, começa a nos tocar, ó Pai, com o teu Santo Espírito nessa noite. Pai querido, batiza-nos com o teu Espírito nessa noite. Nos leva a um arrependimento, ó Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, sopra mais o teu Espírito, ó Pai, sobre as nossas vidas. Pai, começa a destronar, ó Pai, todo espírito das trevas, todo espírito contrário, todo fogo estranho sobre todas as pessoas. Mas da mesma forma, Pai, começa a liberar mais dos teus rios, Senhor. Começa a liberar mais do teu Espírito, Senhor. Começa a liberar mais, ó Pai, das tuas porções sobre esse lugar. Senhor Deus, em nome de Jesus, onde tiver alguém, ó Pai, que crê nessa palavra, Senhor, toca com o teu poder, Senhor. Toca com a tua verdade, Senhor. Pai, quantos chamados precisam ser, Senhor Deus, levantados. Quantos dons, ó Pai, precisam ser depositados.
quem sabe pessoas aqui, ó Pai, que chegaram com sonhos destruídos, mas que o Senhor tem sonhos para reerguer. Pessoas que precisam da tua força, Senhor. Pessoas que precisam, Senhor Deus, do teu toque. Pessoas que precisam, ó Pai, tomar decisões, direções, ó Pai, que só o teu Espírito tem. Então nos toca, Senhor. Então libera sobre nós, Pai, nessa noite, mais do teu Espírito, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você fizesse a sua oração. Enquanto o louvor vai tocar, eu queria que você pedisse ao Senhor mais do Espírito. Que você pedisse, você pudesse dizer: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero conhecer mais o Senhor. Pai, eu quero essa nova versão. Senhor, eu quero viver algo que eu nunca vivi antes em Ti. Senhor, eu quero fome e sede de Ti. Faça a sua oração. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, sua morada. Eu sou teu lar. De Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Ele é, teu perdão é completo, o teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Teu perdão é completo, teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Santo Espírito, bem-vindo aqui, bem-vindo para encher este lugar. Desejo do meu
Se você quer mais do Espírito Santo, se você quer mais de Deus em sua vida e você está disposto a tirar mais de você e deixar mais de Deus, se você quer mais experiências com o Senhor, sai do seu lugar, vem aqui à frente para a gente orar por você. Se você se sentiu desafiado a buscar mais a Deus, a ter relacionamento com o Senhor, eu me rasgo